Vamos lá. Senhor, apoio externo chinês. Claro. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que o mercado falou quando perguntado sobre as tarifas. O que você acha disso? O mercado falou. Quando eles olham para o fato de que temos um déficit comercial de US$ 1 bilhão, quando você olha para o déficit comercial que temos com certos países, bem acima de 1 milhão por país, mas com a China é US$ 1 trilhão, e temos que resolver nosso déficit comercial com a China. Temos um déficit comercial de US$ 1 trilhão com a China. Perdemos centenas de bilhões de dólares por ano com a China, e a menos que resolvamos esse problema, não vou fazer um acordo. Agora, estou disposto a negociar com a China, mas eles têm que resolver seu superávit. Temos um problema de déficit tremendo com a China. Eles têm um superávit de pelo menos US$ 1 trilhão por ano. Acho que é algo como 1 trilhão e quero que isso seja resolvido. Nenhum outro presidente enfrentou isso. Eu tive que enfrentar isso da última vez, quando tivemos uma eleição fraudada. Nenhum outro presidente enfrentou isso. E então a China é. Eles dizem que o mercado falou. O mercado, a China, está agora sofrendo um grande impacto, porque todos sabem que estamos certos. Eles têm que pagar tarifas, porque, caso contrário, temos um superávit, e eles têm um superávit conosco, que não é sustentável. Senhor presidente, E estamos falando de US$ 1 trilhão. Você sabe disso, certo? Não vamos perder US$ 1 trilhão pelo privilégio de comprar lápis da China. mas a ideia de derrubar os mercados, de propósito. Houve alguma especulação, em parte por causa do vídeo que foi postado no Truth Social, de que houve algum tipo de esforço deliberado da sua parte para fazer o mercado cair. Você pode falar sobre isso, o que sobre. Não há nada disso, então. Mas eu quero resolver o problema do déficit que temos com a China, com a União Europeia e outras nações. Sim, eles vão ter que fazer isso. E se eles quiserem falar sobre isso, estou aberto a conversar. Mas caso contrário, por que eu iria querer conversar? E, como você sabe, por causa das tarifas, já temos US$ 7 trilhões comprometidos para serem investidos nos Estados Unidos, construindo fábricas de automóveis, construindo empresas de chips. Todos os tipos de empresas estão vindo para o nosso país em níveis que nunca vimos antes. Biden não tinha nada entrando. Isso era uma empresa morta. Isso era um país morto com Biden. Ele não sabia o que estava fazendo e isso agora foi provado. Senhor presidente. Você falou com vários líderes. Pode nos dizer, senhor, se houve algum acordo feito? Conversei com muitos líderes europeus, asiáticos, de todo o mundo. Eles estão loucos para fazer um acordo. E eu disse, não vamos ter déficits com o seu país. Não vamos fazer isso, porque para mim um déficit é uma perda. Vamos ter superávites ou, na pior das hipóteses, vamos ficar no 0 a 0. Mas a China seria a pior, ou lucro, porque o déficit é tão grande. E não é sustentável. E você sabe, fui eleito por causa disso. Essa foi uma das maiores razões pelas quais fui eleito. Foi exatamente por causa disso que vamos impor tarifas. Já as impusemos. Não é uma questão de se vamos impor. E essas tarifas, no próximo ano, nos renderão US$ 1 trilhão. Além do US$ 1 trilhão, milhares de empresas vão se realocar de volta para os Estados Unidos. Na Carolina do Norte, já as pessoas do setor de imóveis estão começando a voltar. Em Detroit, Michigan, que eu ganhei. Por causa do que eu disse, do que estou te contando, as montadoras estão começando a abrir. Em Indiana, uma grande está em construção. Como exemplo, a Honda. Mas, eles estão se mudando de uma forma que ninguém jamais viu antes. Então, é insustentável para nós permitir que a China tenha superávites de US$ 1 trilhão. Estaremos arrecadando mais de US$ 1 trilhão no próximo curto período de tempo, com as tarifas que já instituíram. Elas já estão em vigor. Agora, o que vai acontecer com o mercado?
Não posso te dizer, mas posso te dizer que nosso país ficou muito mais forte e, eventualmente, será um país como nenhum outro. Será o país mais dominante economicamente no mundo, Senhor, que é o que deveria ser. há um prazo estabelecido. Você está a dor no mercado que você não está disposto. Tolerar essa ideia de um intestino empregado? Existe um limite? Bem, acho que sua pergunta é sensível e eu digo isso sinceramente. Acho que é um. Não quero que nada dê errado, mas às vezes você tem que tomar remédio para consertar algo. E nós temos uma situação tão horrível. Fomos tratados tão mal por outros países, porque tivemos uma liderança estúpida que permitiu que isso acontecesse. Eles levaram nossos negócios, levaram nosso dinheiro, levaram nossos empregos. Eles moveram para o México, moveram para o Canadá, moveram muito para a China. E isso não é sustentável. Nós não vamos fazer isso. Agora temos centenas de bilhões de dólares entrando em nosso país, mensalmente. Está entrando. Já começou, porque eles colocaram tarifas. E, eventualmente, isso vai se ajustar e nosso país será sólido e forte novamente. Musk disse que espera por tarifas zero entre os Estados Unidos e a Europa. É um lugar que você também gostaria de alcançar? Bem, o problema é que a Europa fez uma fortuna conosco. Você sabe, a Europa também teve um enorme superávit com os Estados Unidos. A Europa nos tratou é um pouco menor, mas eles nos trataram muito, muito mal. A China fez isso, mas a Europa também. A Europa tem sido muito, muito ruim para nós. A Europa enganou nossos líderes. Eles não aceitam nossos carros, não aceitam nossos produtos alimentícios, não aceitam nada. Nós aceitamos os carros deles, Mercedes, Volkswagen, BMW. Você sabe, nós aceitamos os milhões de carros. Eles não aceitam carro, eles não aceitam produtos agrícolas, eles não aceitam nada. A Europa nos tratou mal. Nós colocamos uma grande tarifa na Europa. Eles estão vindo para a mesa, eles querem conversar, mas não há conversa, a menos que nos paguem muito dinheiro anualmente. O número pelo presente, mas também pelo passado, porque eles tiraram muita da nossa riqueza e não vamos permitir que isso aconteça. Senhor, você falou com um líder de tecnologia no fim de semana sobre tarifas. Sim, conversei com os maiores do mundo e conversei com o maior de todos. Muitos deles. Mas eu falei com, eu diria 4 ou 5 que são considerados os maiores. Eles não. Sabe o que eles disseram? Nós não culpamos você. Com quem você falou? Eu não quero dizer. Eu vou divulgar. Eu faço garantias. O CEO da NVIDIA. Preciso descobrir se eles se importam. Eu não sei se foi uma ligação confidencial, mas tivemos 5 ou 6. Eu falei com muitos países. Todos eles querem fazer isso. Só para você entender o poder do que estou fazendo. Todos os países estão ligando e sendo muito solícitos conosco. Muito, muito simpáticos. Eles estão sendo muito simpáticos. E nós temos que ser capazes de justificar. Isso não é sustentável. Os Estados Unidos não podem perder 1,9 trilhões de dólares em comércio. Não podemos fazer isso. E também gastar muito dinheiro na OTAN para proteger as nações europeias. Nós descobrimos com militares, depois perdemos dinheiro no comércio. Está feito, tudo isso é uma loucura. E eu fui eleito com base nisso. Nós explicamos isso. Sabe, o povo americano entende isso muito melhor do que a mídia. Mas a mídia entende. E grande parte da mídia escreve corretamente sobre isso, devo dizer, ok? Senhor, quando será o próximo conjunto de negociações com a Rússia e quem participará? E onde estamos em termos de progresso em relação à paz? Estamos conversando com a Rússia. Gostaríamos que ele parasse. O bombardeio segue e, toda semana, pessoas e milhares de jovens estão sendo mortos. E é uma coisa horrível, que nunca deveria ter começado, nunca teria começado. Se eu fosse presidente, 100%. Sobre as tarifas, é uma negociação agora? Sim. Bloomberg, senhor. É uma negociação ou regras do caminho?
Vai em frente. Outra pergunta, por favor. Senhor TikTok. Ela faz muitas perguntas. Senhor, sobre o TikTok, houve um relatório de que estava prestes a haver um acordo, mas a China mudou de ideia por causa das tarifas. Era principalmente verdade. Tínhamos quase um acordo para o TikTok. Não um acordo, mas bem próximo. E então a China mudou o acordo por causa das tarifas. Se eu desse um pequeno corte nas tarifas, eles teriam arruinado o acordo em 15 minutos. E mostra o poder das tarifas, certo? O ex-governador de New Hampshire, Chris Sununu, está dizendo que ele vencerá a vaga aberta no Senado em New Hampshire e que não tenho dúvida de que você o apoiará, se ele concorrer. Isso é verdade? Verdade. Eu disse a ele. Ele veio ao meu escritório, veio ao Salão Oval e se encontrou com Chris Sununu. E eu o apoio totalmente. Espero que ele concorra. Ele tem sido muito gentil comigo no último ano ou assim. Mas não, eu espero que ele concorra. Acho que ele ganhará essa vaga. Ao final do verão, início do outono, se as pessoas estiverem fazendo suas compras de volta às aulas, você acha que elas terão que se preocupar com a inflação nesse ponto? Acho que não vai haver. Não acho que a inflação será um grande problema porque, se você olhar para mim, eu arrecadei centenas de bilhões de dólares. Isso não é novidade para mim. Durante meus 4 anos, arrecadei centenas de bilhões de dólares da China. E também arrecadamos muito dinheiro de outros países, mas, em particular, da China, porque estava apenas começando. E não tivemos inflação. Quem teve inflação foi o Biden. Biden teve a pior inflação na história do nosso país. Eu não tive inflação. Tínhamos um país perfeito. Não tínhamos guerras. Eu acabei com todas elas. Eu derrotei o ISIS. Tudo estava bem. E então, quando esse cabeça dura entrou, ouviu, eles se chamam agora de cabeças duras. Mas, quando ele entrou, coisas ruins aconteceram ao nosso país, incluindo nossa fronteira aberta. E agora estamos indo muito bem com. Você sabe, nós, temos os melhores números na fronteira que já tivemos. Falando da fronteira, você conversou recentemente com o Procurador-Geral Camões sobre os casos em andamento com as deportações? Sim, claro. É realmente triste quando você pensa que Biden permitiu que milhões de pessoas entrassem. E se eles encontrarem agora, eu vou te dizer o único. Alguém disse que ele é membro do MS-13, não do trem de Araguá. Ele é membro do MS-13 e, portanto, deve ser imediatamente trazido de volta. Bem, o MS-13 é tão ruim quanto o trem de Araguá. Então eles dizem, cometemos um erro. Porque ele não está com eles, ele está com o MS-13. Tragam-nos de volta, tragam-nos de volta. O MS-13 é um grupo muito ruim. Senhor, quão preocupado. Talvez tão ruim, na verdade. Quão preocupado você está com um surto de sarampo. Houve outra fatalidade hoje. E o que mais você gostaria de ver em termos de resposta? Bem, eu acho que eles estão fazendo relatórios sobre isso. Até agora é um número relativamente pequeno de pessoas em relação ao que estamos falando. É algo que as pessoas conhecem há muitos anos. Quero dizer, o sarampo tem sido. Você sabe, isso não é algo novo. Vamos ver o que acontece, mas certamente, se isso, você sabe progredir, teremos que tomar medidas muito fortes. O presidente de El Salvador disse no X que foi convidado para a Casa Branca em 14 de abril para uma visita de trabalho para discutir o trem de Araguá e o MS-13 e outras maneiras de nos apoiarmos mutuamente, os Estados Unidos e El Salvador. Eu estava curioso se você poderia expandir mais sobre algumas dessas outras ideias que você tem para El Salvador. Bem, você está na frente da câmera, a propósito. Eu estou. Você deveria dizer isso. O operador de câmera deveria dizer que está filmando a parte de trás da sua cabeça. Eu não sei por que ela não diz isso. Eu tenho que dizer. Eu tenho grande respeito por ele. Eu o conheço. Eu o conheço há muito tempo. Ele é um jovem líder e é muito rigoroso com o crime. Muito rigoroso com o crime. E no sistema deles, no sistema prisional deles, eles gastam uma fração minúscula do dinheiro que este país gasta. Então, mas ele está vindo, não sei quando, mas ele está vindo em algum momento nas próximas semanas. Sobre o que você e o primeiro-ministro Netanyahu vão falar amanhã. Vamos falar sobre comércio. E vamos falar sobre o assunto óbvio. Você sabe qual é o assunto óbvio? Você tem notícia. Tentando discutir comércio e manter coisas calmas. Veja bem, há muitas coisas.
acontecendo no Oriente Médio agora que precisam ser silenciadas. Você sabe, não tínhamos problema com o Oriente Médio, tudo estava resolvido. Não tínhamos o problema com Irã, não tínhamos problema com ninguém. Você teve o 7 de outubro, e isso foi tudo porque o Irã não estava dando dinheiro para ninguém porque eles não tinham dinheiro. Agora eles têm muito dinheiro, então vamos ver o que acontece. Vamos. Senhor Salvador, o presidente lá disse que estaria disposto a receber cidadãos americanos na população carcerária federal. Essa é uma das ideias que serão discutidas? Bem, eu adoro isso. Se pudéssemos levar alguns dos nossos 20 espertalhões que empurram pessoas para o metrô e que batem nas pessoas na parte de trás da cabeça e que atropelam pessoas de propósito com carros, se você os aceitasse, eu ficaria honrado em entregá-los. Eu não sei o que a lei diz sobre isso, mas não posso imaginar que a lei diria algo diferente. Se eles puderem abrigar esses criminosos horríveis por muito menos dinheiro do que nos custa, eu sou totalmente a favor. Mas eu só faria de acordo com a lei. Mas eu sugeri que, você sabe, por que deveria parar apenas nas pessoas que cruzam a fronteira ilegalmente? Nós temos alguns criminosos horríveis, nascidos e criados nos Estados Unidos. E se temos alguém que bate na cabeça de uma senhora idosa, se temos alguém que está na prisão 20 vezes e volta, e atira em pessoas por toda parte depois, tem um juiz ruim ou um promotor ruim que não faz nada a respeito dele. Tudo que eles se preocupam é com política. Eles não se preocupam. Eu acho que, se pudéssemos conseguir El Salvador ou alguém para levá-los, eu ficaria feliz. Mas eu tenho que ver o que a lei diz. O que mais? O senhor concordou em reduzir tarifas para algum dos países com os quais falou hoje salvar a Europa? Não. O que você entende, Jennifer? Você tem que entender isso. Estamos lidando com países que têm enormes superávites. Temos déficits enormes. Precisamos resolver isso, porque não podemos continuar assim. Tem sido assim há anos. E não pode continuar por mais tempo. E nós somos o cofrinho. Temos todas as vantagens. Esqueça os mercados, temos todas as vantagens, vamos resolver isso. Vamos nos tornar uma nação rica novamente. Rica como nunca antes. E não vamos deixar outras nações que têm nos explorado, seja a China ou a União Europeia, com todas as nações europeias que acabaram de fazer. Tem sido como um banquete. Olha, a União Europeia foi formada por uma razão. Você sabe qual foi? Para explorar os Estados Unidos. Então, coloque isso no seu chapéu. Espero que tenha tido um bom voo.